Vendo Brasil! Bom dia, boa tarde, boa noite, Guilherme Tiosso. Vai vendo Brasil! Bom dia, boa tarde, boa noite, Jorge Ramos e a todos que nos acompanham a partir de agora aqui no Vai Vendo Brasil através das mídias sociais, não é mesmo, Jorge? Exatamente. Por enquanto, somente no Facebook, mas também vai para o YouTube. Vai para o YouTube. Calma aí que eu estou mandando o link mas aí. Você vê, agora nós aprendemos coisa nova, agora a interatividade com você que nos assiste é muito mais próxima, né, Tio? Agora você faça um comentário, vamos colocar o seu comentário, eventualmente até comentar o seu comentário. Vai vendo, Brasil. Exatamente. Inclusive, seu comentário vai aparecer aqui na tela. A partir de agora, você que nos acompanha pode participar. Olha aqui, entra aqui com a gente. A título de experiência, já temos aqui, que olha que já tem tá aí? Cheguei na hora. Marcelo Mac, seja bem-vindo. Olha lá, já está aí na tela, então, Marcelo. Muito obrigado, meu amigo. Um prazer ter você aqui hoje com a gente. O nosso Vai Ver no Brasil hoje já inicia, na verdade, continua, né, Jorge? Continua por quê? Nós começamos agora. Não, é que nós já estávamos aqui agora há pouco, então... Exatamente. A cachola, você sabe, né? Já não está batendo, né? Vamos lá, e o pessoal daqui a pouco vai chegando. Já percebeu, né, Jorge? Dia que chove, que molha, que esfria, o povo fica mole. Fica, o pessoal não quer. Fica todo mundo querendo fazer sopa de entulho. Sopa de... Boa, hein? Hoje vai bem. Hoje é o dia de sopa de entulho. Vai bem a sopa de entulho hoje, vai muito bem. Aí tá chegando o pessoal, Chegando, pessoal, vai mandando mensagem. Vamos mandando mensagem aí, vamos mandando mensagem. Agora a gente está tecnológico, hein? A gente coloca a mensagem na tela. Vamos lá. Jorge Ramos, o Vai Vendo Brasil de hoje já começa trazendo informações aqui sobre a cidade de Americana. Atenção, moradores da cidade de Americana. Atenção, políticos da cidade de Americana. Nossa, eu tô população, cansado, hein, né, Jorge? Estou cansado de falar com os políticos da cidade americana. Cansado, e hoje eu vou falar tanto de novo. Vai vendo, Brasil, vai vendo. Vai vendo, Brasil. E olha só, gente, a gente começa hoje já trazendo uma informação boa, de certa forma, porque é mais dinheiro no caixa da prefeitura da cidade de Americana. E olha, a prefeitura, gente, por meio das secretarias de Fazenda, de Planejamento, apresentou nesta terça-feira a Lei Orçamentária Anual, a LOA, de 2023, com uma estimativa da receita total prevista para o próximo exercício no valor de R$1.257.000, sendo que deste valor o total de 860 milhões de recursos próprios. Explica aí, Jorge, recursos próprios, carnezinho do IPTU, o repasse de IPVA, que 50% é do município, 50% é do Estado, as taxas, tarifas que você paga, eventualmente para alvará e etc. e tal, tudo isso entra no soma um valor de 860, então, milhões, 860 milhões, de 1.257, que é a estimativa, né? 1.257. Exatamente, o orçamento de Americana agora ele já passou de 1 bilhão, era 1 bilhão alguma coisa, agora quase 1.200.000.000. Jorge, a aplicação em saúde deve atingir o percentual de 29,6%. Tá baixo, hein? O investimento na educação vai ficar com a fatia de 201, tá? E o que representa um percentual de 25% aí. A realização da audiência cumpriu aí o determinado pela Lei de Responsabilidade Fiscal da Lei Orgânica do município, né? E que ocorreu em audiências públicas. Para a saúde, o destinado obrigatório é 25%. Ele está com 29,6%, quase 30%. Mas na saúde não é gasto, na saúde tudo é investimento. Já teve em outras administrações 35% até do orçamento na saúde. Na saúde? Na saúde, tio. Se você vê que mesmo assim ainda é muito deficitária a saúde de Americana, inclusive nós tivemos essa noite, tivemos aí reclamações e, assim, vem nota sempre dizendo que não procede, né? Então, é assim, o público é mentiroso, a pessoa, o usuário é mentiroso, né? Mas, na verdade, o problema não é o recurso que se destina à saúde, mas é a gestão, é a forma de condução do hospital, dos postos de saúde, é a gestão. Infelizmente, até hoje não acertamos isso, passou vários prefeitos e eu vejo que não acertou. Falta alguém com
como dizia o Fernando Collor, com os culhões roxos, para mudar isso, porque não é possível que o hospital conduza a prefeitura, não é o prefeito, não é o secretário de saúde, não é o diretor do hospital, não é o que tem que conduzir. Não, mas me parece que as forças externas é que mandam. São as forças ocultas. Forças ocultas, como dizia Jânio Quadros. É isso aí, Jorge. Agora, já que a gente está falando de saúde, eu vou até pular aqui. A gente vai falar também da saúde de Americana, que está servindo como propaganda, viu, Jorge? Propaganda, sim. Propaganda para um deputado federal e para o governador. Agora, Jorge, já que você falou aí, a gente deu a notícia desse dinheiro de R$1.200.000.000 para 2023, isso é muito bom. A prefeitura, no ano passado... Isso é sinal que é um reflexo do país. Exato, um reflexo do país. O país crescendo, a economia crescendo, gerando empregos, distribuindo receita, mais melhoria para o município também. Mas a arrecadação também. Exato. Agora, eu temo que isso não venha aí em janeiro, é uma surpresa, viu? Uma surpresa do aumento de IPTU. Vai vendo, Brasil. Vai vendo mais aumento. Vamos lá. Olha, Jorge, um candidato à reeleição a governador de São Paulo, o Rodrigo Garcia, do PSDB, usou uma imagem da Unacom, que é a Unidade de Alta Complexibilidade em Oncologia aqui da cidade de Americana, em vídeo veiculado na televisão durante o horário eleitoral nesta segunda-feira. Enquanto mostra a unidade, é falado que ele, o governador Rodrigo Garcia, colocou o tratamento de câncer nos AMES, que são os ambulatórios médicos e especialidades do Estado. Agora, para que os pacientes se tratem perto de casa. Garcia participou da inauguração do local aqui na cidade. Ele inaugurou! Então não pode mentir que ele implantou, porque ele inaugurou, que foi implantado, foi feito, isso aí eu vou só para lembrar, depois você continua na matéria, foi feito João Agripino da Costa Dória Júnior, com a intervenção do deputado federal, Vanderlei Macris, trouxe esse presente de grego, que até hoje não me provaram que não é presente de grego. Mas continua na matéria e depois eu faço o comentário. Tem mensagem aí, vai colocando na tela. Aqui o José Velho Rezende. Boa noite. José Velho, um abraço. Ó, o José Velho na telinha. E olha só, Jorge, então o Rodrigo Garcia ele participou da inauguração do local agora no mês de junho, mas o convênio que viabilizou a instalação da unidade foi firmado entre o Estado e o município no governo do João Dória, do PSDB. Exatamente. Agora eu te pergunto, Jorge, mas não é o Rodrigo Garcia... Dois fatores aí que nós vamos ter que... Não é o Rodrigo Garcia que vai no debate, fala que não tinha nada a ver com o Rodrigo... Pois é, que ele só está 5 meses no mandato. Aí agora, como que ele trouxe... É. Mas vamos lá. Estou entendendo, Jorge, explica. Para pegar carona, né, engenheiros de obra pronta tem um monte. Tem um monte. Na verdade, foi um presente de grego lá atrás. Eleitoreiro, na época, eu já sinalizava, tanto aqui quanto na TV, já sinalizava que era um convênio eleitoreiro, sim, e agora a gente está vendo aí, o Rodrigo Garcia usando como na propaganda eleitoral, que ele, mas não foi ele não, foi o João Dória, ele só inaugurou, veio na inauguração e entregou, tá? Não foi ele não, e até hoje não me falaram ainda como vai ser o custo, e eu ainda fiz aqui um desafio aos vereadores da cidade que tem a prerrogativa de fiscalizar esse dinheiro, os quase R$500 mil por mês do Estado, do convênio, está dando a contento para os tratamentos, para as quimioterapias, para as cirurgias, ou não? Então, vai vendo o Brasil. Mas agora só um outro fator. Se o nosso ilustre candidato ao governo do Estado, Rodrigo Garcia, pode usar isso na campanha dele, por que o Bolsonaro não pode usar ao 7 de setembro? Por que ele não pode usar, Jorge? Pois é, ele não está imbuído do cargo, ele não pode simplesmente tirar o cargo pronto, agora eu não sou mais governador, agora eu sou só candidato. E assim é o presidente, ele está imbuído do cargo, como foi também alvo aí do Xandinho e da esquerdalha. Para você ter noção aonde chegou essas proibições, ele não pode usar as imagens dele na campanha da visita dele no Reino Unido, ele não pode da viagem dele para a ONU. Inclusive, nós vamos falar aqui da ONU também, ele não pode usar isso na campanha, ele não pode usar imagens, não pode usar nada. Pois é, então é assim, é meio difícil, né? Porque o Lula, esse ladrão, agora não é mais esse ladrão, agora é ladrão mesmo. Porque ele não foi descondenado. Ele continua condenado, então é ladrão sim.
É ladrão. Lula, ladrão. Não é? Ele usava o discurso dele na ONU, a Dilma usava, o Bolsonaro não pode. Então, quer dizer que você tem que tirar o casaquinho de presidente, agora eu sou candidato, agora para o cara, agora eu sou presidente. Ah, vai cagar no mato, né? Já deu os picuá, já encheu muito. Ó, quem tá boa noite, Sandra Macedo. Boa noite. Sandra, tá na tela aí com a gente. Olha lá, Sandra. Muito obrigado, boa noite. É lamentável. Então, Rodrigo Garcia também não pode usar a inauguração da Unacom, porque quem entregou não foi ele, não. Quem fez o convênio foi o João Agripino da Costa Dória Júnior, que eu já sinalizava, continuo insistindo, que até hoje ninguém me falou por que não é um presente de grego a Unacom. Então, o Rodrigo Garcia também não pode usar. Senhores, eu não sei nem se é marqueteiro ou coordenadores de campanha, tudo na Justiça Eleitoral é através de denúncia. Se não denunciar, ele vai continuar usando indevidamente e mentindo, porque é mentira. Não foi ele que trouxe a Unacom desse convênio da Unacom. Ele inaugurou, é diferente de trazer. E ele mesmo fala, como ele diz aí nos debates, né? Ele diz que nós fazemos, mas ele só está no governo há 5 meses, então, cronologicamente, nem dá essa mentira, nem cola. O que é, Sandra? Olha aí, estou perplexa com a notícia do Miguel Reale Júnior. Grande jurista, sim, hein? Sim, mas agora eles não veem o grande jurista Miguel Reale Júnior, eles não veem ele como golpista, porque foi ele que participou, inclusive, junto com a Janaína Pascoal, do impeachment da Dilma. Agora, então, quer dizer que por um votinho, ele não é mais que ele fala golpista? Oh, raça nojenta, essa cleptocracia, meu Deus do céu, vai vendo o Brasil, vai vendo o Brasil. Ele estava junto com a Janaína Pascoal, né? Exatamente. Ele que fez todo o processo e agora está aí, apoiando. Sandra, de fato, nós também estamos perplexos com essa notícia. E agora, já que você está falando disso, né? Muitos aí voltando agora, apoiando... A cena do crime? A cena do crime, como diz o Alckmin. Literalmente. A gente vai falar do Alckmin hoje também, viu, Jorge? Literalmente. Olha só, Jorge. O Lula, ele conseguiu reunir 8 ex-presidenciáveis, todos juntos com ele, contra o Bolsonaro. Exatamente, viu? Eles põem ovo na boca para falar Bolsonaro. Exatamente. E quem não entende o Brasil aí de 2018 não entende 2022, né? Parece que começaram a entender agora, né? Na cabeça deles aí tá ficando muito claro para todo mundo. Então, Marina Silva, Fernando Haddad, Luciano Genro, Cristóvão Buarque, Geraldo Alckmin, Guilherme Boulos, Henrique Meirelles, todos se dizem juntos pela democracia. Você sabe que você vê que é muito interessante, né? Tudo somado, batendo no liquidificador, não dá subnitrato de pó de merda, né? Pelos atos e as ações, para mim, não dá subnitrato de pó de merda. Mas você sabe que se vai que o Chuchu, né, que falou que o Chuchu, ele não voltou para a cena do crime, ele está na cena do crime para voltar junto com o cara que vai voltar à cena do crime, que é o ladrão Luiz Inácio Lula da Silva, que ele não foi descondenado. Mentira, ele não foi descondenado, não. Por que ninguém da ONU lá, inclusive no posicionamento do Bolsonaro, não falou que o Bolsonaro apontou que foi devolvido mais de 1 bilhão de corrupção? Né? Então, é lamentável, é triste isso aí. Mas você sabe que nós, caso esse ladrão cleptocrata, Luiz Inácio Lula da Silva, ganhe a eleição, que eu acho pouco provável que aconteça, porque nós ainda estamos num país de gente séria, porque não é simplesmente, não gosto do Bolsonaro, não. É um ladrão que te roubou, você vai trazer de volta. É ladrão, bandido, chefe de quadrilha, Luiz Inácio Lula da Silva. Né? E junto com essa curriola, que aí formou uma nova quadrilha. Eu imagino o Zé Dirceu sendo ministro do Lula. Que legal, meu Deus do céu. Mas então, e eu estou te dizendo isso, que aqui em Americana nós podemos ter uma ministra. Você sabia? Podemos ter uma ministra. Se o Lula ladrão ganhar a eleição, podemos ter uma ministra. Eu não vou falar nada, porque eu não vou ofender a pessoa. Então podemos ter uma ministra. Podemos, do Rosa. Vai vendo, Brasil! Boa noite aí. Facebook user, quem que é esse? Facebook, aqui para mim já aparece, é o Adriano Ribeiro da Silva. Um abraço, aqui Adriano. Não está aparecendo, ó. Vamos lá, a Sandra Macedo, tá? Até Meirelles. Então, eles estão querendo que o Meirelles vai ser o futuro ministro da Economia. Mas Meirelles é banqueiro, né? O Lula gosta de banqueiro, Sandra. O negócio é banqueiro, que eles dão. Nunca antes na história desse país, os banqueiros ganharam
tanto quanto no governo da ladroagem, tecnocrata do Luiz Inácio Lula da Silva, que não é ex-ladrão, não. Ele continua ladrão, porque ele não foi descondenado, ele só foi isento das penas, mas os crimes foram cometidos. Exatamente, Jorge. Eu tô tendo... Olha, é diferente o jeito que aparece aí, às vezes que aparece aqui. Aqui, então, está aparecendo o Adriano Ribeiro da Silva, tá aí. Boa noite, Adriano, muito obrigado. A Eliana Ramos está aqui também. Beijo grande. Beijo, Lia. Muito obrigado. A Sandra, muito obrigado. O vereador de Americana, Marcelo Meck, está aí ligadinho com a gente também. Marcelo, muito obrigado pela sua audiência e a sua companhia. Tamo junto. Vamos lá, então. Vamos seguir, Jorge. Bora. Tomar uma aguinha. Vamos tomar água, então. Falhou. Falhou. Então vamos tomar uma água. Eu vou tomar também. Água tomada. Água tomada, garganta. Goela lubrificada, vai vendo, Brasil. Aquela talagada na marvada. Vamos embora. Jorge Ramos, presidente Jair Bolsonaro, disse que, apesar da crise mundial, o Brasil chega ao final do ano de 2022 com uma economia em plena recuperação. Verdade. Ao abrir a sessão de debates da Assembleia Geral das Nações Unidas, da ONU, Bolsonaro destacou os bons números da economia do país, como a queda da inflação e também do desemprego, e também a implementação de reformas para a atração de investimentos. Tradicionalmente, cabe ao presidente do Brasil fazer o discurso de abertura da Assembleia Geral. Sim. O tema deste ano, do debate geral, é o momento divisor de águas, soluções transformadoras para desafios interligados. E o presidente Bolsonaro abriu fazendo um belo de um discurso, inclusive, viu, Jorge? O esquerdalho, o pessoal da esquerdopatia aí, disse que não. Passou vergonha. Não, passou vergonha, né? Que fez o Brasil passar vergonha. Já os Bolsonaro e as pessoas de bom senso realmente fez um excelente discurso, sim, mas a ONU deixou de ter o papel da ONU, né? A ONU é tão sem vergonha, tios. Olha só o que eu estou dizendo aqui. Organizações das Nações Unidas, né? Onde se reunia todos os chefes de Estado, né? Aquele negócio todo, para decidir algumas coisas em comum do mundo, né? E ela é tão sem vergonha que até o momento ela ainda não deu... vou desviar do assunto um pouquinho, mas em relação à guerra... E cadê a ONU? Cadê a ONU? Se agravou. Cadê a ONU? Apagaram o incêndio com um balde de gasolina e agora ficaram em casa, aceitaram o convite do João Dória, fique em casa. Cadê a ONU? A ONU perdeu o papel que tinha, tioço. Hoje não tem mais isso, não. Mas voltando aqui ao discurso do presidente, realmente o país está com crescimento, estamos com uma inflação muito empatada com a inflação dos Estados Unidos. A tendência é baixar, porque nós vamos ter mais um mês de deflação. Em relação à Europa, nós estamos com uma inflação mais baixa, estamos gerando emprego, estamos tendo aí, alimentando 30% do planeta Terra, dos seres humanos, são alimentados pelo Brasil. Então, tioço, realmente, negócio fascista, como diz o ladrão, né? Caímos. Caímos? Como assim caímos? Caímos aqui, mas estamos com áudio. Caiu a imagem. Tá com áudio, calma aí que a gente já volta. A imagem já volta daqui a pouquinho. Você viu aí? Você está falando Não pode falar. Não pode falar. Falou, caiu. Não pode. Vamos voltar. É lamentável. Olha aí, já estamos ao vivo novamente. Infelizmente caiu nossa conexão. Caiu nossa de imagem, de tudo, né? Porque é engraçado. É só falar do ex-ladrão. O negócio fica lá. Antes eu falava da família, caía. Agora não pode falar do ex-ladrão também, não, viu, tio? Pode não, o pessoal vai chegando aí agora. Vamos dar continuidade. Vamos dar continuidade. Você falava sobre que matéria, tio? Já nem lembro mais, hein, Jorge? Era do pronunciamento do crescimento do Exatamente, né? Do pronunciamento do presidente na ONU. Ele destacou aí os bons números da economia do país. Isso aí, Sandra. Voltamos. Infelizmente, caímos, mas voltamos. Vai entender, Sandra. Foi falar mal do Lula aí, viu?
Então, olha só, gente, a gente estava falando aí do destaque, né, do presidente Bolsonaro abrindo a sessão da ONU, e que ele trouxe alguns temas dizendo sobre os números da economia aqui do nosso país, inclusive da inflação. Inclusive, a Sandra estava aqui falando com a gente, agora há pouco, sobre a inflação, né, na Europa, que a partir de agora o inverno se aproxima e o custo da energia elétrica, do gás, lá acaba sendo muito alto. E nós estávamos falando sobre o assunto da guerra também, né, Jorge, da Ucrânia lá, e que a partir de agora, então, inclusive de ontem para hoje, na verdade, acabou se agravando. Isso tudo acaba sendo muito preocupante. Pois é, né, cadê a ONU? Cadê a ONU? Que agora, por isso que eu falo que a ONU ela perdeu o sentido, passou a ser somente uma passarela de presidentes. A ONU perdeu completamente o sentido, porque ela está tão omissa nessa guerra da Ucrânia e eu ia falar União Soviética, não existe mais. A Rússia ficou tão intrínseco na minha cabeça a União Soviética que... Então, cadê a ONU? Para quê? Fecha o boteco, não precisa disso. Porque nós sustentamos, viu? Você sabe que todos os países fazem uma contribuição alta para a ONU, para sustentar a ONU. Sustentar o quê? Para quando a gente precisa de, teoricamente, alguém que faça aí um meio de campo, que faça aí uma situação de paz, e etc., promova a paz no mundo, não faz, fecha o boteco. A ONU deixou de ter necessidade, só passou para ser uma passarela de líderes de países, só para isso, não serve para mais nada. A Sandra está dizendo aqui ó, que não pode falar do ex-ladrão, ex-ladrão pode, que o algoritmo não me derruba. Exatamente. Derruba a live, ex-ladrão, então tem que falar isso. Ex-ladrão, que não foi, ele não foi descondenado, ele continua condenado, ele só foi isento das penas, então tá bom, não vou falar mais. Ex-ladrão, tem que falar isso, pronto. Agora a Sandra fala aí, ó, que tem o doido do Putin convocando mais de 300 mil para a guerra nuclear, ainda ameaçando o mundo, viu? Pois é, é verdade, Sandra, é verdade. Cadê? É por isso que eu estou dizendo isso, Sandra, é por isso que eu estou dizendo isso. É um absurdo, é uma aberração os países mandarem dinheiro para sustentar, teoricamente, organizações das Nações Unidas, a ONU. Para quê? Qual é a finalidade? Ela simplesmente colocou uma venda nos olhos em relação a essa guerra da Rússia e a Ucrânia. Aliás, incendiaram, apagaram incêndio com balde de gasolina. Para que nós precisamos disso? Fecha o boteco. Vai vendo, Brasil. Vai vendo, ONU, Brasil. Aí ela coloca abaixo aqui, ó, ONU, ora, ora, ONU. Que é que vai lá. Tem mais gente chegando. Exatamente, custa muito caro, Sandra. Caríssimo, não é barato não, a gente manda um cascalho, é como se estivesse pagando o dízimo. Ô Sandra, você sabe que tá ruim pro Alckmin, né? Tá ruim pro Alckmin, e olha só, gente, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu por unanimidade, na terça-feira, manter a veiculação da propaganda da campanha do presidente Jair Bolsonaro, que utiliza as falas do ex-governador Geraldo Alckmin, do PSB, com ataques ao ex-presidente Luiz Inácio, né, que eu não vou falar o nome, porque senão vão derrubar a live novamente, agora aliado, né, e cabeça de chapa na candidatura pelo qual concorrem ao Palácio do Planalto nas eleições deste ano. A corte ainda negou também um pedido dele de resposta apresentado aí pelo Alckmin, viu, Jorge? Vai vendo, Brasil. Vai vendo, mas Brasil. Feito, Chuchu. O senhor está voltando Ele falou, né, o senhor falou e não dá para apagar. O senhor pode apagar, vai apagar da memória. Eu acho difícil. E assim, a sua canalice de ter se juntado a uma quadrilha de cleptocrata, agora não é tirando da internet a sua fala antiga que vai mudar o quadro. Ele continua ladrão. Ele continua chefe de quadrilha. O fato não deixou de acontecer. Nem a ONU, que ele diz, ele mente descaradamente, que até a ONU falou que ele não é condenado, que ele é limpo, que ele não deve nada de justiça. O William Bonner e a ONU. Mas ninguém. Ninguém acredita. ONU, né, gente? A ONU e o William Bonner que acredita que ele foi descondenado, que ele não foi inocentado. Ele continua sendo chefe de quadrilha, corrupto, com todos os crimes que ele foi, sim, preso, ficou preso 2 anos, devolveu mais de 2 bilhões aos cofres públicos, ele e a quadrilha cleptocrata toda. Vai vendo, Brasil. Vai vendo, Brasil, vai vendo. Olha, a Sandra tá falando aí que ficou péssimo mesmo pro Alckmin, ficou mesmo, Sandra.
É uma vergonha o comportamento que ele vem tendo. Você fala que já votou nele, nós já votamos. Eu já votei. Já votamos e acreditávamos nele. Muito. Acreditava nele, me acreditava. Mas depois, agora, sinceramente, eu acho que tudo tem um custo. A ética, a moral, isso tem um custo que não se paga. E isso, o Alckmin provou que não tem nem ética e nem moral. Quando se junta com uma quadrilha, não tem. Voltou a cena, ele vai voltar, ele quer voltar, porque até então voltar precisa decidir na urna. Quer voltar à cena do crime junto com o criminoso. Para quê? Não sei. Jorge, para que você acha que ele quer voltar, Jorge? Para que você acha? É porque, na verdade, ele acha que o Lula vai morrer antes. Ele é tão canalha, porque ele nunca ganhou uma eleição de presidente. Agora eu já posso falar assim, que eu já defendi muito o Alckmin. Mas essa atitude dele é canalha, é suja, é baixa, é tão nojenta que ele não merece o mínimo respeito. Não merece, nem ele, nem o ladrão. Nenhum dos dois merece. Quem te roubou não merece respeito, não. Então, num país sério, ele nem candidato seria. É que aqui não é um país sério, é um país aparelhado por ditadura de toga do Supremo. Só o Fachin e a ONU que diz que ele é inocente. Só eles dois, e o William Bonner. Mais ninguém. Então, quando o Alckmin se juntou a essa quadrilha, deixou de ser um cidadão de respeito. Porque não é. Ela está dizendo aqui que, ó. Como é que é? Ficou péssimo. Ah, tá. Ficou péssimo. Então, o Alckmin perdeu, sim, o meu respeito. Não vai voltar chefe a cena do crime, como você disse. Não vai tirar. Os vídeos vão continuar assim. Que saiam os vídeos que o Supremo Tribunal ou o STE tire. Peça para tirar. Mas a memória e as pessoas e a internet não perdoa. O senhor disse e era verdade. Trazer o Lula de volta é querer devolver o ladrão à cena do crime. É fato, o senhor se juntou à quadrilha. Tão ladrão, safado quanto, que quem com os porcos se mistura, farelos comem. Vai vendo, Brasil. Olha só, Jorge, agora já que a gente está falando de campanha eleitoral, a gente está falando dessa disputa de direita e esquerda, né, do ex-bandido, do ex-corrupto. Não tem o certo e tem o errado. Tem os ladrões, tem os caras que te roubaram e aqueles que você não sabe se roubaram ainda. Exato. Não tem prova, mas aqueles que têm prova não tem direita e esquerda. Tem o certo e o errado. Jorge, isso é uma pesquisa aí do IPEC, né? IPEC é Instituto Ibope, antigo Ibope, que, aliás, é sediado lá no Instituto Lula, viu? Ah, é? A sede... Procura aí de onde é a sede do IPEC, o endereço, e pega o endereço do Instituto Lula para você ver. Ah, você está brincando. Jura mesmo? Olha só, descobrindo as coisas. Gente, saiu então essa pesquisa e eles dizem que o Haddad está liberando, né, com 34%, o Tarcísio está com 22% e o Rodrigo Garcia agora que soma 18%. Tá? Então, diz ainda que o Garcia teve um resultado positivo na pesquisa, e subiu 4 pontos em relação ao levantamento do Datafolha. Mas eles aqui no Datafolha, eles mesmo, o PSDB, e o pior é que eles colocaram a artezinha, que o Rodrigo é o único que pode vencer o Haddad no segundo turno, né? Que o Rodrigo tem que chegar no segundo turno. Isso é falar que a população é burra. Gente, se vocês mesmo falaram que a pesquisa da Datafolha não serve, agora para vocês serve. Para vocês é legal. Nunca que o Rodrigo está com isso. Nunca. Eu diria que o Haddad, sim. Eu diria que o Haddad, porque é o eleitorado do PT, é isso mesmo. Vai mesmo, 34%, né? 35%, é isso aí mesmo. É um terço da população vota no PT, fazer o quê? Uns votam porque querem voltar à cena do crime junto, outros votam porque acreditam que ele é inocente nas mentiras que eles contam, né? Então, eu vou fazer o quê? Paciência, né? Mas não é esquerda ou direita, é o certo e o errado. Né? O certo é aquele que não te roubou. E está fazendo o país crescer, que está gerando emprego, tudo, esse é o certo. Mas se fosse o Joaquim da Silva no lugar dele, seria o Joaquim da Silva o certo. Mas é o Bolsonaro que está lá, então o Bolsonaro é o certo. E o errado é o ladrão, é o que te roubou, que é o Lula, e a quadrilha toda dele junto, está tudo junto. Complicado. E agora juntou mais um Chuchu junto, para ver Chuchu com Lula é indigesta. Quem que é o Chuchu, Jorge? Chuchu é esse safado do Geraldo Alckmin. Aliás, então eu levantei esses dias uma suspeita. Geraldo Alckmin tem uma trajetória bonita na política. Ele foi, aos 18 anos, foi vereador em Pindamonhangaba. Aos 22, acho que aos 22 foi prefeito. E fez medicina. Quando?
Vai ver no Brasil, fica a dúvida aí. Falar até papagaio fala, né, Jorge? Não, mas ele tem diploma, tem tudo, é anestesista, tudo. Só que a gente bem sabe que mesmo para você ser anestesista, a medicina é curso integral, e naquela época era mais ainda. Então, como é que você era vereador e prefeito e fazendo medicina junto? Acho que não bate aí. Vai vendo, Brasil. É meio difícil, né? É. Ô, Jorge, vamos falar um pouquinho de Paulo Guedes. Paulo Guedes. Que já entrou de cabeça na campanha à reeleição do seu chefe, o presidente Jair Bolsonaro. Ele fez mais um discurso anti-esquerdista nesta terça-feira, dia 20, durante a convenção das associações brasileiras de supermercado em Campinas, aqui na nossa região. No encontro, ele pediu que os brasileiros não mergulhem no passado. Ele pede para não mergulhar no passado e para não buscar a volta da antiga política, né, e das antigas políticas econômicas. Ele declarou em referência à candidatura do ex-presidente, o Inácio da Silva, tá bom? Que tenta, neste ano, retornar ao Palácio do Planalto. A cena do crime. A cena do crime, como né, diz Geraldo Alckmin. E aí ele diz que tem candidato dizendo que criou 10 milhões de empregos em 8 anos. E ele abre aspas e diz, nós criamos 16 milhões em 2 anos. Quando você fala que Guedes entrou aí na campanha, não, na verdade ele não entrou na campanha, ele está fazendo uma campanha do ministério dele, sim, porque sim, isso defendendo. É mérito dele, defendendo o ministério dele, sim. É natural que a gente, aquilo, Guedes também é uma pessoa inteligente, e levou esse país aqui, olha, eu até me surpreendeu positivamente, sim, viu? Eu não esperava tanto. Não, eu também não. Eu não positivamente, a gente tem que ver que é assim, as pessoas inteligentes, elas sabem o que é bem e o que é ruim, e as pessoas inteligentes, elas acabam vendo um país como um todo, não vê o país só numa situação, né? No churrasquinho, a cervejinha. Não, o país é muito mais do que churrasquinho e cervejinha. E o nosso país nunca teve tão bem, economicamente dizendo, porque hoje, Tiosso, nós vivemos com o nosso recurso próprio, nós não dependemos de dinheiro externo, isso reflete diretamente na sua casa. Ou antes você tinha poder aquisitivo maior, será que tinha mesmo? Ou era de dinheiro emprestado pagando altos juros? E hoje o que você tem, realmente você tem. Então, na verdade, esse modelo econômico adequou as pessoas e as pessoas nas suas reais situações, no seu real patamar financeiro, na sua classe social efetiva. Então, deixou de ser aquela coisa ilusória, eu posso tudo, né? Eu posso tudo. Só que é o seguinte, uma pessoa que ganha 100 mil reais por mês, ela compra um iPhone de 14 mil reais, tem até de 14, né? Tem. De 14 mil reais, para ela não é nada. Agora, quem ganha 2 mil reais e comprar um de 14 é muito. Então, passa aquela falsa sensação de que o poder, você tem poder de compra. Na verdade, você não tem poder de compra. Houve essa distorção nos últimos anos. Houve essa distorção, porque houve esse negócio aí desses governos cleptocratas injetar dinheiro para dar essa sensação que a pessoa pode consumir, mas ela pode consumir sem poder, não é? E pagando altos juros, às vezes, eventualmente, até vendendo carro, vendendo terreno para pagar as contas. Como se diz, vende o almoço para pagar a janta. Então, e hoje nós vemos que nós estamos numa economia muito sólida, real realmente é ótimo. Real realmente, uma economia sólida, e não foi feito em uma semana. Isso não podemos desconsiderar em momento algum, que nós estamos numa pandemia ainda, que o mundo inteiro está sofrendo com isso, e nós não estamos sofrendo, porque nós estamos saindo dessa pandemia em alta, nós estamos saindo dessa pandemia com um país de credibilidade e respeito. Então isso se deve sim ao Paulo Guedes, à equipe dele, e é lógico que quem está no poder é o Bolsonaro, ele não pode tirar a capinha de presidente e deixar de ser presidente porque ele é candidato, né? É o Bolsonaro que é o candidato à reeleição, e é nisso que a gente deve apostar e acreditar que realmente consiga, porque é mais um mandato dele, depois a gente não sabe quem vem, mas jamais podemos entregar de novo o país àquela roubalheira, a corrupção sistêmica que existia aqui. Vai vendo, Brasil. Exatamente. Agora, Jorge, olha só, vamos falar um pouquinho sobre o Daniel Silveira, viu? Você sabe meditar, que... Né? Vai. Eita. Ó, gente, o desembargador Luiz Paulo da Silva Araújo, do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, impôs uma multa de 30 mil a 70 mil ao deputado bolsonarista Daniel Silveira
E ao PTB... Não é só deputado, tem que ser bolsonarista. É bolsonarista, segundo a imprensa em geral. A imprensa esquerdista. E ao partido dele, ao PTB, respectivamente, para cada nova veiculação de propaganda do parlamentar condenado pelo Supremo Tribunal Federal na disputa eleitoral de 2022. O magistrado considerou que foi veiculada indevidamente a propaganda na televisão após o TRE do Rio de Janeiro negar o registro de candidatura do parlamentar que tenta concorrer a uma vaga no Senado. Viu, Jorge? Então o negócio ficou sério. Sério é um absurdo, né? Negou o registro. Vamos à origem. Negou o registro por quê? Por que negou o registro? Você sabe, né? Porque... Negou o registro porque eles dizem que porque ele foi condenado, né? Foi condenado pelo Xandinho, do inquérito que não existe, do inquérito do fim do mundo, do inquérito que não existe, que ele inventou na cabeça dele, que crime de opinião, né, de um parlamentar que tem imunidade parlamentar, inclusive, inventou que ele cometeu atos antidemocráticos, e eu também acho que ele excedeu-se, sim, mas não existe crime de opinião e não existe esse tipo de coisa. E o presidente da República deu a ele um induto, uma graça ou induto, que o seja, né, do jeito que você preferir chamar, e isso automaticamente anula todos os atos de qualquer processo em relação àquele induto presidencial. E estão discutindo, o Supremo Tribunal está discutindo a constitucionalidade. Está na Constituição, isso é uma prerrogativa do presidente, não tem que discutir o que é a lei, a Constituição, mas o Supremo Tribunal, através do senhor Alexandre de Moraes, do seu Fachin, seu Barroso, rasga e cagam na Constituição todos os dias. Vai vendo, Brasil. Jorge Ramos, olha só quem chegou aqui, a Renata Pavan. Ô, Renata, beijo. Boa noite, dupla. Beijão. Rê, obrigado aí. Você chegou tarde hoje, hein, Rê? Tava dormindo, ó. Colocar ela lá, já tá quase no fim, ó. Já tá quase se despedindo. Olha ela aí, olha aí. É a cara dela. Tava dormindo lá. A cara ninguém tava dormindo. Vai vendo, Brasil. Vai vendo. Rê, um beijo pra você, viu? Olha só, ô Jorge, agora há pouco você falou que houve denúncia por falta de médico no pronto-socorro do Hospital Municipal de Americana. A queixa partiu de pessoas que buscaram atendimento entre a noite de segunda-feira e a madrugada desta terça-feira. Mas eles são mentirosos. Segundo a nota da administração, essas pessoas, esses usuários são mentirosos. Que estava tudo normal, tinha médico, estava tudo normal. A unidade de saúde emitiu uma nota dizendo que a informação não procede, viu? Mentira. Vocês são mentirosos. Usuários do hospital que foram lá, saíram de lá quase 3 horas da manhã e um sem atendimento, vocês são mentirosos. Que eles estão falando a verdade. Isso aí está igual o Xandinho, está ficando igual. Essa administração, e principalmente na saúde, através do seu secretário de saúde, doutor Danilo, e os seus correlatos, né, porque até eu ia falar besteira, os seus correlatos, né, estão sempre maquiando a merda. A merda é fedida, você tem que mostrar. Vocês têm problema, tem que mostrar que tem um problema e tentar corrigir. Não é emitindo nota e falando que o usuário é mentiroso. Quem que é mentiroso de verdade? Vocês estão mentindo para vocês mesmos ou o usuário? Até quando vai ser assim? Nós precisamos arrumar isso aí. Não dá mais para ficar maquiando a merda. A gente precisa resolver o problema. E é um problema que não é de hoje. Eu sei, não é dessa administração Chico Sardelli. Já é antigo, mas ninguém mexe nesse hospital. Isso continua desse jeito. Vai continuar até quando? E esse secretário sabujo? Secretário de saúde é sabujo, sim. E é uma conversinha cearense mole, cearense, sergipana, sei lá do que raio que for, né? Conversa mole, mais político do que propriamente secretário, até hoje não arrumou isso. Mas o discurso dele é bonito, puxando o saco, sendo sabujo daquele deputado da família. É lindo. Vamos arrumar a saúde? E senhores vereadores, senhores, eu quero em berço esplêndido até quando? Está maravilhoso, é lindo? Ou essa nota que foi emitida é que vale? A população está mentindo. A população vai mentir para os senhores das urnas também, 24, que essa eleição acaba agora, daqui 10 dias. Mas 24 está aí. Jorge, olha só, segundo o Jornal Liberal aqui, por volta da 00:30, pacientes teriam ouvido comentários entre funcionários de que os médicos teriam ido embora e que aguardavam a chegada de um outro médico. Alguns pacientes disseram ter chegado às 8 horas da noite. E dizem que é um absurdo. Aí o Liberal recebeu fotos dos pacientes na sala de espera e também de fichas de atendimento acumuladas.
Segundo uma outra pessoa, o médico chegou próximo de 1h30 da manhã. Olha, porém, era constantemente chamado pelos enfermeiros para prestar atendimento para pessoas internadas. Então, se isso é verdade, ficou das 8 horas até 1h30, e a hora que ele chegou, não é mentira. Ele atendeu os pacientes. O liberal e esses pacientes estão mentindo. Eles estão mentindo. É complicado. Mas não, isso aqui não é Supremo Tribunal, não, viu? Vocês não vão fazer lei aqui, vocês não sabem. O liberal foi atrás, se pesquisar, sim. E foi... Não, o liberal e os pacientes estão mentindo. Essa nota da administração é que está certa. O resto é tudo mentiroso. Vamos aqui a merda até quando, pelo amor de Deus? Jorge. Vai vendo, Brasil. Vai vendo, Brasil. Agora, falando em merda, pergunta se a Renata tem um pacote para te dar lá, viu, Jorge? Não quero a Renata tem um pacote lá para te dar. Ela falou que está querendo vender para ver se faz dinheiro. Ó, essas merdas que a Renata tem aí, você falou aí que tem o ladrão que quer voltar à cena do crime, junto com o que falou que ele quer voltar à cena do crime, não é? Juntou-se com 8 ex-presidentes, né? Ex-presidente não sei o quê, Meirelles, não sei quem mais, e não sei quem mais, não sei quem mais. Que eu falei que juntando tudo não dá um saco desse que a Renata quer dar. A Renata quer saco de merda. Ela tira um desse lá por hora, viu, Jorge? Ô, Jorge, você sabe que o Marcos Pontes esteve aqui, né? O astronauta. É até engraçado falar, né? Marcos Pontes. Marcos Pontes, astronauta. Você fala Marcos Pontes, um monte de gente não sabe nem quem é, né? Mas você fala o astronauta. O astronauta brasileiro, né? O homem que foi para a Lua. Ele esteve aqui na cidade americana. Esteve ontem na cidade americana. Você até acompanhou ele? Acompanhei ele um pouquinho, sim. Acompanhei ele ali no centro da cidade com o candidato a deputado Marcelo Mecchi, e depois numa igreja evangélica aqui da cidade. Ele esteve aqui, sim, viu, Tiosso? Por falar nisso, eu sempre declarei aqui que eu votaria na Janaína Pascoal para o Senado. Você falou num ponto interessante. A esquerdopata, esse pessoal nojento aí da esquerdopata, né, os esquerdopatas, eles estão pregando o voto útil. E eu aqui vou pregar também o voto útil. Eu ia votar na Janaína Pascoal, porque eu acredito que seria uma excelente senadora. Mas nós temos aí o Márcio França, junto lá com o pessoal da cena do crime, que está aí vencendo aí nas pesquisas, aparecendo como possível senador do estado de São Paulo. E nós temos aí o Marcos Pontes, que está encostando nessas pesquisas, encostando no Márcio França. Então, mudei o meu voto. Meu senador agora não é mais Janaína Pascoal. Agora, meu senador, eu posso falar porque isso aqui não é um programa de emissora, não é nada, então aqui a gente tem liberdade para isso. O meu candidato ao Senado agora é o senador Marcos Pontes, o astronauta brasileiro. Você conversou com ele? Conversei, figura simpática, figura extremamente agradável, simpática. Eu até falei para ele que, como ministro, achei ele como ministro, tive a oportunidade, o seu ministério, para mim, foi um ministério pífio. E foi. Sim. E foi. Mas eu espero que faça um excelente Senado, porque o Estado de São Paulo está sem representante no Senado há muito tempo. E ele tem cara de astronauta mesmo? É meio lunático. Não, não. Uma figura extremamente simpática, agradável, ele é bem assim... A Renata está falando aí que é o nosso senador, olha lá, a Renata. É isso aí, é voto útil. Eu estou pregando o voto útil, inclusive estou pregando o voto útil, vocês que vão votar também. Agora eu vou fazer cabo eleitoral aqui. Porque eu já estou revoltado de ver, é inadmissível para mim, pessoas do bem decente falar que vai votar numa quadrilha de ladrões, de bandidos. Né? Ô, Du, boa noite. Ô, Du, tá aí na telinha, Du, boa noite para você também, muito obrigado. É inadmissível para mim uma pessoa de bem votar nele porque não gosta do Bolsonaro. Você não gosta dele é uma coisa, mas nesse momento o Bolsonaro que está aí para tirar esses cleptocratas. Não posso trazer um ladrão de volta aqui, né, para o país. E, então, é o momento da gente fazer o voto útil. Não vamos fazer segundo turno, não. Vamos todo mundo, vocês que vão votar na Simone Tebet, no Ciro, e não tem simpatia pelo ladrão, vamos votar direto no Lula, não, no ladrão, não. Deixa o ladrão quieto lá. No Bolsonaro direto, porque a gente corre o risco de não dar o segundo turno. É o voto útil. Lamentavelmente, nós não temos em quem votar. Nós temos um Bolsonaro e um ladrão. Então, o voto útil é Bolsonaro. Então, quem vota na Simone Tebet, quem vota aí no Ciro, que sabe que não vai apontar, é o ladrão e o Bolsonaro que possivelmente vão para o segundo turno. Bolsonaro, que vai para o segundo turno com o ladrão,
né? Então vocês peguem e já vai agora no primeiro turno, já vota direto no Bolsonaro. Já vai direto. Vai direto. E vamos nessa daí, porque eu não vou admitir o meu neto viver num país de ladrão. Eu não quero. Se isso acontecer, Vinícius, faz aniversário hoje. Vinícius, um beijo enorme, passeou bastante hoje, aí ele foi lá para... Tá em Florianópolis. Balneário Camboriú hoje. Ele foi? Passeou, visitou aquário, zoológico, e agora já deve estar de volta lá em Florianópolis. Foi aniversário dele, parabéns, 6 anos. Um beijo enorme, Vinícius. Beijão, Vinícius. Você interrompeu meu raciocínio. Ele não queria que eu continuasse falando. Bolsonaro. É o Bolsonaro. Então, aí ia falar do Chuchu. Pro Lula morrer, porque ele fala que o Lula tá com câncer na garganta, alguma coisa assim. Vulgo picolé de Chuchu. Ele tá louco porque ele acha que o único jeito dele ser presidente era isso aí, porque o Lula sai, ele é o vice, ele assume. Ô, Chuchu, você vai em cana com ele. Vai vendo, Brasil. Ai, meu Deus do céu. Vamos que vamos, Jorge. Jorge, a gente está chegando ao fim aqui do Vai Ver no Brasil. Mas estava bonita a primeira dama, né? Tava bonito. Fala sério, hein? Mulher que elegância, bonita, né? Que como é que chama aquele taillé? O que é aquilo? Negócio preto, aquele véu, aquela coisa assim. Elegância ali. Parabéns, primeira dama. O povo perde de falar mal, né? Falou que ela tá muito bonita. A esquerdopata diz que aquilo era um enterro, que não era um desfile de moda. Pelo amor de Deus. Ela foi chique. Enterro da rainha, né? Pelo amor de Deus. A mulher estava chique, elegante, ao extremo. Pelo amor de Deus. Vamos lá, né? Jorge, vamos ficando por aqui, ó. Um abraço pro Boca, que tá aí também ligadinho com a gente. Um grande abraço, Boca. Pra Renata, que nos acompanhou, o Eduardo Borghese, pra Sandra Macedo, Eliana Ramos, que tá ligadinha com a gente. Eduardo. O Marcelo Mac, que estava ligado aqui com a gente também. O Will, que também estava aqui junto com a gente. Quem mais que estava ligado aqui? Boa noite. Aqui, boa noite, Jorge. Boa noite, Guilherme. Sou bom, olha lá. É bom também, né? Você é bom, Jorge? Bolsonaro. Ô, Boca, um abraço para você, meu querido. É isso aí, gente. A gente vai ficando por aqui. Um grande beijo, um grande abraço para vocês. Uma ótima noite de quarta-feira chuvosa, né? O tempo esfriando, né, Jorge? Tempinho mais ameno aí, provavelmente amanhã também teremos chuva. Um abraço para todos vocês. Vamos ficando por aqui, Jorge. Já vamos ficar por aqui, Vamos, já bateu aqui, ó. Já bateu. Já fomos interrompidos hoje, já está falando do ex-ladrão. Na sacanagem. Tá certo, gente. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Estaremos aqui semana que vem, mais uma vez. Estaremos aqui muito próximo, porque a semana que vem é aqui, alguns dias antes da eleição. Exato. Não é, Tio? Aí nós vamos trazer aí o que acontece, porque daqui para frente só se fala em eleição. E não é direita e esquerda, é o certo e o errado. Certo e errado. Vai Ver no Brasil. Beijo grande. Tchau, tchau. Beijo.